sempre amei. Sempre. O nome dele é todo, sobrenome. É todo. Oh, Senhor. Aleluia. Continua, queridos, nessa mesma atmosfera. Pai Santo, o Espírito de Deus, ele está aqui. E por ele estar aqui, queridos, esse ambiente não é um ambiente comum, mas esse ambiente é um ambiente profético. Esse lugar, ele não é um ambiente comum, mas é um lugar onde nos reunimos para desfrutar do poder. O lugar que nós estamos hoje, queridos, não é uma igreja porque existem 4 paredes. Ela é uma igreja porque eu e você estamos aqui hoje. E existe um poder disponível nesse ambiente. O próprio Espírito de Deus, que habita dentro de mim e de você. Aleluias! O mesmo Espírito que pairava sobre as águas e o próprio Deus disse: haja luz. E se criou todas as coisas. Aleluias! Ele está aqui hoje à noite. E eu quero trazer ao teu coração, ao teu entendimento hoje à noite, que não vamos voltar da mesma forma que entramos nesse ambiente. Aleluias! Porque esse Espírito se moverá entre nós hoje à noite. Esse Espírito será ativado hoje à noite. Cabe a mim e você hoje à noite, queridos, desfrutar dessa unção, desse poder que está acessível hoje à noite. Ainda no teu lugar, antes de você sentar, conversa com teu pai. Aleluia. Que esse Espírito comece a tratar contigo coisas individualmente. Coisas que só você e Deus sabem. Porque a palavra será ministrada. Mas o Espírito tratará individualmente com cada um hoje à noite. Cabe a mim e você, queridos, agarrar essas verdades e correr com elas. Aleluias. Você veio para esse ambiente para desfrutar desse poder. Aleluias. Aleluias. Ora um pouco em outras línguas, queridos. Ativa esse poder dentro de você. Aleluia. Faça os seus ouvidos ouvirem a sua voz. Não depende só do ministro, queridos. Não fique esperando eu estar orando e você apenas ouvindo. Mas faz o teu ouvido ouvir a tua voz. Entrega o teu corpo como sacrifício vivo hoje à noite. Santo, perfeito e agradável.
Sei que você pode ser mais intenso do que isso, queridos. Eu sei que a gente pode entregar mais. Queridos, existe um poder disponível hoje à noite. Não sei se só eu que estou sentindo isso, mas existe um poder disponível hoje à noite. Aleluia. E esse poder, ele depende de uma ativação no espírito. Coisas serão liberadas hoje à noite no espírito. Pessoas receberão coisas extraordinárias hoje à noite no espírito. Não é por mim, não é pela minha força, pela minha intensidade aqui em cima. É do espírito. Oh, aleluia. Obrigado, Pai, por essa noite, Pai, por esse privilégio de estarmos na tua casa, diante da tua presença, Deus. Podíamos estar em qualquer outro lugar, Pai, mas escolhemos estar aqui, recebendo dessa palavra, desse poder, dessa unção. Aleluia. Porque é incomparavelmente melhor para estar contigo do que estar em qualquer outro lugar, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, cada um que foi diligente essa noite, Pai, a ouvir o teu chamado, o teu direcionamento hoje à noite para estar aqui, Pai. Ele recebendo na totalidade tudo aquilo que o Senhor preparou nas regiões celestiais para cada um de nós, para aquilo que o Senhor deixou disponível para que a gente tenha acesso hoje à noite. Em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar, queridos. Aleluia. Boa noite, graça e paz. Dê as luzes para me olhar para a carinha de vocês. Vocês estão bem? Hoje foi feriado, né? Dia da cidade. Eu acho que vocês ainda estão meio perguntado de novo só para a gente se animar, queridos. Vocês estão bem? Aleluia. Esses dias feriados a gente fica meio morgadão mesmo, né? Passa o dia em casa, descansando, relaxando com a família. Eu sei que às vezes a gente fica ainda na atmosfera do feriado. Mas eu queria te dizer algo, você está na casa do teu pai. Aleluia. E se você decidiu vir para esse ambiente, não torne o comum, mas dê o seu melhor. Se envolva e desfrute daquilo que está disponível nas regiões celestiais. Deixa eu te dizer algo, queridos. Se você estiver aqui e não reverenciar essa presença, esse poder, essa atmosfera, ela não consegue impactar a tua vida. Mas quando eu e você damos liberdade, pronto, travou. Liberalidade. Sei, pastorzão. A essa palavra, a esse poder, a essa influência para as nossas vidas, a gente fica imparável. Vocês estão aqui? Aleluia.
Aleluias. A gente vai se empolgar, a gente vai se animar, a gente vai sair daqui vibrando. Sabe por quê, queridos? Porque antes de vir para cá, a gente passou por ali. Todos passaram por ali, não foi? E a gente viu ali o quanto de carro tem para aquele lado ali. As pessoas desde cedo gerando expectativa. Aonde eu passava hoje era o povo na sofrência. Não sei quem é que vai tocar lá, mas é um cabo que sofre, porque era um negócio que chega do ouvido. Hoje em casa, a gente descansando, meditando e os vizinhos escutando. Era mesmo estar tocando dentro de casa, aquele moído. Eu digo, vou me trancar no quarto, botei um louvor. Eu digo, meu Deus, o povo está frouxo das ideias, exaltando, celebrando uma sofrência. E eu e você temos a oportunidade de estar aqui, nesse ambiente, e celebrar, se alegrar com a palavra que nos traz vida. Essa palavra que modifica o nosso interior e a gente transborda rios de vida. Queridos, é inaceitável. A gente vê lá fora pessoas se rasgando por um show. E aqui dentro a gente se conter. A gente às vezes nos limitar. Porque, eu tenho vergonha. Eu não queria começar assim, mas eu vou assim. Eu tenho vergonha. Por quê? Não, porque se eu dançar, alguém vai falar o quê? E quando a gente era do mundo, a gente se rasgava. Não era assim? Estou errado? Uma pessoa veio dizer, meu amigo, é inaceitável essas coisas. Eu digo, é compreensível. Sabe por quê? Porque o diabo, ele chegou ao entendimento dos que estão lá fora. Assim eu e você fomos um dia. Ficamos também. Por quê? Porque estávamos cegos espiritualmente. Mas hoje a gente pode ver. Não é assim? A gente pode escolher aonde a gente quer estar. E você escolheu o bom lugar. Você escolheu o melhor lugar de se estar hoje à noite. Amém? E vamos falar sobre desfrutar desse poder. Aleluias. Desfrutar dessa influência nas nossas vidas. Amém? E tem tudo a ver com posicionamento. Eu e você poderia estar lá, como a maioria. Não é assim? Mas eu e você decidirmos. E o texto base que é simples e direto. Pá! Eu queria um negócio bem, mas Deus ficava só dizendo a mesma coisa, a mesma coisa. E eu, não, pai, bota um negócio mais elaborado, mais que a gente possa ficar ali, sabe, falando e se debruçando nele, Deus, a mesma coisa. Pá! Eu lutei, viu? Para botar um negócio mais diferenciado. Mas Deus ficava só assim, igual, sabe um martelo quando tá pregando um prego assim e o cara não desiste. Enquanto o prego não entra, entrando no coração, eu digo, meu amigo, pois vamos falar sobre isso mesmo. Isaías 1,19. Eu acho que é mais conhecido do que rapadura em meio de feira, não é assim? Nosso meio. Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Queridos, quando veio isso no meu coração, Deus disse: isso é desfrutar do poder. Quando você me ouve, quando você me quer verdadeiramente na sua vida, você desfruta do poder. Aleluia. Queridos, muitos cristãos conhecem o poder de Deus. Você concorda comigo? Mas poucos de fato desfrutam desse poder nas suas vidas. Aleluia. O poder de Deus, queridos, não é algo apenas para ser admirado. Às vezes a gente conversa com alguns cristãos
E eles têm uma reverência tão grande do poder, como se fosse algo admirável, somente para você só admirar. Mas deixa eu dizer algo a você, esse poder é para ser desfrutado. Esse poder é para eu e você vivenciar nas nossas vidas. Amém? Diga assim para o seu irmão, o poder de Deus não foi dado para ser contemplado, mas foi dado para ser vivenciado. Aleluias. Queridos, o poder de Deus, ele está disponível. Aleluias. Para minha e para a tua vida. Se eu e você deixarmos de lado essa informação que o poder está disponível, não agarrarmos para as nossas vidas, você negligencia o que Jesus fez na cruz. Amém? Aleluias. Queria que você abrisse lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 19. Diz assim: e qual a sua suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficiência da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o estar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar. Não só no presente século, mas também no vindouro. Isso é sujeito a todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Queridos, não sei se você se alegra com isso e acha algo extraordinário, mas o mesmo poder que ressuscitou Jesus habita dentro de nós. Aleluias. O mesmo poder que o tirou dos mortos habita dentro de mim e de você. Esse poder, queridos, não está distante. Como eu disse, algumas pessoas o veem como algo distante, algo inacessível, por ser tão simples. Por ser algo tão simples, somente ativar através da fé. É somente ativar através de Jesus Cristo. A gente está tendo nosso discipulado e ontem eu tive o privilégio de estar ali embaixo, vendo nosso pastor Jonatas ministrar sobre os 3 tipos de batismo. E ele tocou sobre esse assunto, sobre o poder. E nisso ele falando, eu dizendo, tem quando algo fica dentro de você, já tinha aquilo, e falando poder. E Deus dizendo, é isso aí. E eu fui nele animado, eu dentro de mim assim, sem querer me exaltar muito, porque era uma sala de aula. E Deus é o poder, dentro de você é o poder. Querido, seja ousado. Se você já tem Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador, ei, esse poder já está dentro de você. Ele já consumiu o seu interior, ele tem que ficar de uma forma que você não consiga mais contê-lo, mas ele saia de você. Aleluias! Para que jorre mesmo rios de águas vivas.
Para quê, queridos? Para alcançar essas pessoas que estão lá fora. Eu acho que você pensava, eita, ele vai falar do poder para eu desfrutar, mas o poder existe um propósito. Também para nos abençoar, amém? Mas para algo maior, o poder ele nos aperfeiçoou para que a gente alcance outras pessoas. Você se alegra com isso? O poder ele está dentro de nós para que gere um fruto e esse fruto dê outros frutos. Aleluia. Compartilhei com o pastorzão, terça-feira. Eu tinha encontrado uma das pessoas a qual me fizeram conhecer Jesus. Foram duas pessoas. E a gente foi comemorar o aniversário de Fia. E quando eu vi ela, eu me alegrei. Eu disse, eita, quem está ali? E isso. Hoje ela não está mais congregando. Mãe. Aleluia. É o poder. É o poder, queridos. Aleluia. Se assuste não, viu? Se esses estrondos aumentar. Aleluia. E como eu havia dizendo, a gente encontrou ela lá e eu me alegrei e me lembrei do dia que eu aceitei Jesus. Há vários anos atrás. Por a insistência desse casal. No tempo eles estavam juntos. E de tanto ela insistir, queridos, eu disse, eu vou dar uma resposta a esse homem. Só para ele sair do meu juízo. Porque eu via santidade. Isso aqui, Wallace? É isso aqui? Ah, meu amigo, olha. O técnico veio aqui, é porque estava só dando a faísquinha, sabe? Dando contato. Isso nos traz algo espiritual. Se você não estiver conectado, você fica só dando umas faísquinhas. Mas o poder só vem quando você se conecta. Porque ele passa sem nenhum tipo de obstáculo. Amém? E como eu havia para resumir, eu tinha até chamado ela para o culto. E eu disse a ela, vá para o culto. Ela, e tal. Eu disse, eu que vou ministrar. Ela olhou assim, eu disse, vá lá para você ver o fruto. A semente que você plantou dentro de mim dá fruto. Queridos, esse é o propósito do poder. De gerarmos sementes em pessoas e elas darem frutos. Assim como eu e você estamos frutificando, elas também possam frutificar. Amém? Abra lá em João 14:16. Deus é bom. É bem simples e bem conhecido nesse contexto, a qual Jesus ele estava de fato já se despedindo ali, tinha que voltar para o Pai. E ele diz algo bem interessante, que é o próprio Jesus falando, amém? E eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode perceber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês, diga assim, está falando comigo.
O conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aí no 26 diz algo bem interessante. Mas o Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Está aqui. Vocês veem aqui que é simples. Ele foi, mas voltou. Diga assim, ele está dentro de mim. Queridos, é algo simples, mas às vezes você acredita que às vezes na correria do dia, muitos esquecem disso. Que dentro de você, o próprio Deus, ele habita. Dentro de nós existe um poder divino. Se isso cair no nosso coração de uma forma tão convicta, a ponto de nada nos abalar, queridos. Se eu e você ainda nos abalamos com situações, com circunstâncias, é porque isso precisa estar mais impregnado dentro de nós. Ele não só atua dentro dessas quatro paredes, não, queridos. Ele atua nas nossas vidas. É nos momentos mesmos difíceis, nas adversidades, que a gente tem o poder nas nossas mãos. Ei, lembra de Paulo? Eu me aperfeiçoo na sua fraqueza. Lá, celebrar, se animar aqui dentro, queridos, é fácil. Quero ver lá fora quando a gente enfrenta os nossos gigantes diários. E mesmo assim você se levanta e diz, Pai, obrigado. Porque dentro de mim habita o maior que está lá fora. Porque dentro de mim eu tenho um poder de modificar situações, circunstâncias, trazer à existência aquilo que ainda não existe. Não sei o que você está precisando atualmente, queridos. Mas chame à existência através desse poder. Às vezes pessoas perguntam, como é que tu conseguiu isso? Aí eu disse, falando. Ativando o poder que existe dentro de mim. Isso não é brincadeira, queridos. Às vezes estou precisando, eita, meu amigo, estou precisando de um contrato, de uma venda. De manhã cedo, quando eu acordo, obrigado, Pai. Pelo meu telefone tocando. Obrigado, Pai, porque contrato chegando. Os quatro cantos dessa cidade, desse estado, desse país. Aí um cara lá de fora liga. Não sei nem de onde ele conseguiu o meu número. Só dizia assim, eu queria fazer um plano. Eu nem pergunto, ei, como é que tu conseguiu o meu contato? Só diga agora. Desfrutando do poder. Ah, eu estou com enfermidade assim, assado. Você tem o poder dentro de você para ativar dentro de você e dizer, enfermidade, você não me pertence. Quantos de nós
vemos pessoas doentes, enfermas e ficamos só olhando. Nos intimidamos diante de circunstâncias e... O pastorzão deu até um exemplo. Disse que estava na fila de um supermercado e a caixa, dor de cabeça. Aí ele disse, na mesma hora, parou a feira e disse assim, posso orar por você? Aí eu lembrei, como é bom fazer isso. Às vezes a gente está atendendo um cliente, estou assim, estou estressado. Vamos fazer uma oração? E o cara olhar assim, sem esperar, porque a maioria das pessoas apenas concorda com a situação, queridos. Mas eu e você somos espirituais e a gente não vive naturalmente. Mas, diga assim, espiritualmente. E existe um poder nas regiões celestiais para que eu e você ative e traga a existência aqui para a terra. Sabe como eu e você somos reconhecidos lá fora? Quando eu e você vamos contrário ao que o mundo diz. Ei, tá tudo errado, não vai dar certo, o governo tá assim, não vamos acontecer, não vamos... Ei, aí você diz, eu vou. Por quê? Porque o meu pai diz que todas as coisas são possíveis ao que crê. E por que eu e você às vezes fica lá, a pendura? Eu sei que temos uma mente. Diga assim, eu sou espírito, tenho uma alma e habito num corpo. E é uma batalha diária, queridos, do nosso espírito com a nossa mente. Por quê? Porque se convertemos, nosso espírito é recriado. Mas a nossa mente, ela é moldada diariamente com a palavra, com o ensinamento de Deus. É você estar nesse ambiente que vai te fazer amadurecer. Amém? E pessoas negligenciam estar aqui, queridos. E querem um extraordinário, esse poder atuando nas suas vidas. Aí vocês às vezes olham para quem está em cima do púlpito. Agora eu não estou dizendo apenas nessa igreja, mas num contexto geral e diz: fulano não tem problemas. Não é assim? Às vezes a gente diz: rapaz, não tem problema não, que ele só faz ministrar. Quem já fala, quem nunca pensou assim? Nem quando você estava novo convertido, passando por uma situação adversa, e você disse: é fácil falar isso, você não está vivendo o que eu estou vivendo. Queridos, a gente não sabe o que a outra pessoa está passando, mas a gente sabe o que ela está demonstrando. Não sei se você pegou. Não importa, queridos, o que estamos passando naturalmente, se somos espirituais e temos esse poder dentro de nós, ei, ativa ele, anda em cima da palavra, anda naquilo que Deus te prometeu, naquilo que Deus te deu como herança, queridos. Você sabe que você tem direito? Sabe qual é o nosso real problema? É que nós não conhecemos o Deus que nós servimos. Me desculpe ser sincero. Muitas das vezes as pessoas não conhecem ao Deus que elas servem. E fica sendo levado, como Paulo diz, por todo vento de doutrina. Porque não tem convicção daquilo que é, daquilo que tem e daquilo que ele vai. Ou para onde ele vai um dia. Porque quando essas convicções estão dentro dos nossos corações, enraizados de uma forma tal que pode vir o sofisma que for. Eu e você vamos permanecer firmes e vamos dizer, ei, aqui não. Bem, queridos. Eu sempre digo aqui, se você tiver essa experiência, você vai mudar a sua mentalidade. Quando você conseguir se animar, se alegrar, dançar, sem ter ninguém vendo, sem ter música tocando. Apenas pelo simples fato de você desfrutar do poder. Se você ainda não teve essa experiência, eu te convido, deseje. Porque aquilo que a gente deseja aos céus, ele nos dá. Desejo mesmo. Pai, eu não tive essa experiência do que Jair falou, não. Desejo de manhã. Pai, eu quero dançar, me alegrar sem ter ninguém olhando. Eu quero aqui estar no meu quarto. Obrigado, pai. E você, eu ia dizer até uma palavra depois, podia né, ser cancelado, né? Você está... Dizer aqui, você pode estar
Só o caco. É nessas horas que devemos nos levantar em ousadia, pegar esse poder e nos alegrar. O diabo disse, agora eu derrubei ele, porque ele está financeiramente quebrado. Ele está, meu amigo, a saúde dele está só misericórdia. Se ele orar levantando a mão, Jesus puxa. Aí eu e você, com ousadia, ativa o poder. Pai, obrigado, porque eu sou sarado e sou curado. Pai, obrigado, porque eu sou próspero em todas as áreas da minha vida. Deixa eu quebrar um biscoito aqui. Prosperidade não é só dinheiro, queridos. Prosperidade é você estar bem em todas as áreas. Você ser suprido em todas as áreas. Sempre eu digo todos os dias. Obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de nós, de mim e da minha família nos mínimos detalhes. Nenhuma conta deixará de ser paga. Nenhum suprimento deixará de faltar. Não faltará na minha casa. E esses anos todos, queridos, a gente é suprido em todas as áreas. Por quê? Porque damos legalidade a esse poder. Amém? Aí, para a gente começar a encerrar, porque o tempo está correndo, lá em Isaías 1,19, diz duas palavrinhas que é bem interessante que a gente, hoje à noite, a gente entenda. Se quiserdes e me ouvirdes, não é assim? Comereis o melhor dessa terra. Quando ele fala assim, se quiserdes, ele fala em querer, não é assim? E esse querer, ele é um desejo. Você está aqui? Queridos, Deus não força ninguém a viver o sobrenatural. Deus, ele não impõe para que eu e você desfrute de algo se eu e você não desejar no nosso coração. O Deus a qual eu e você servimos, e servir é ser servo mesmo, é um Senhor que não impõe nada para eu e você, obrigatoriamente. Olha só que interessante, gente. Como eu sou servo de um Senhor que não me obriga a fazer as coisas. Mas ele diz, esse mesmo Senhor que não nos obriga, ele diz, se fores fiel, eu serei contigo. Aleluia. Aleluia. Qual o conceito de desejo? Eu fui atrás do conceito de desejo, pastor. E encontrei isso aqui, ó. O ato ou o efeito de desejar. Tendência da vontade a buscar o conhecimento. A posse ou desfrute de alguma coisa. Não sei se você entendeu. Aqui tem algumas palavrinhas chaves. Vontade de buscar. Conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, quando você vê algo intrépido, alguma pessoa com agressividade na palavra, pode ter certeza, ela tem um conhecimento. A própria palavra nos garante que quando a gente conhece a verdade, aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, queridos, não é mais o mesmo. Porque lá vai estar pisando não apenas um filho de Deus, um embaixador de Cristo aqui na terra. E você tem que ter a convicção dentro de você que você tem o poder, no nome de Jesus, para mudar qualquer circunstância, qualquer adversidade que tiver naquele ambiente. Através do poder no nome de Jesus. Aí deixa eu te perguntar, alguém já te chamou para expulsar um demônio? Eu lembrei hoje, pastor. Alguém já te chamou para orar por alguém? Alguém te chamou
para quebrar alguma macumba? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque quando eu e você andamos em santidade, andamos em ousadia, e exala esse poder de nós, visivelmente nas pessoas verem, as pessoas quando estiver passando uma dificuldade, a primeira pessoa que vai chamar, eu e você. Porque elas podem não se verem capazes, mas elas verem um poder queimando na tua vida. Ei, eles podem te chamar de chato em algumas circunstâncias. Mas quando eles precisarem, eita, estou passando por isso, pastor Clebinho me ajuda. Porque eles veem um poder emanando de você. Sabe como eles veem esse poder, queridos? Através das nossas atitudes, dos nossos posicionamentos. Daquilo que fazemos nos bastidores, não em cima do púlpito. Em cima do púlpito é fácil. Você prepara ali a ministração, fácil entre aspas, né? Vem pra cá pra tu ver. Eu quase me queimo agora, viu, pastor? Fácil não, porque é uma responsabilidade muito grande, queridos. Porque você está lidando com vidas. Aquilo que eu falar e alguma pessoa pegar aí e colocar em prática, se for algo errado, eu posso matar ela. Você sabia disso? Mas eu digo que você nos bastidores, você vai ser esse poder que as pessoas estão esperando chegar na vida delas. Assim como essa jovem um dia falou desse Jesus para mim. E eu o conheci, e minha vida foi transformada e hoje eu posso ver os frutos. Deus espera que eu e você exerçamos esse poder na vida das pessoas. Então, querer, desejar, desfrutar. E a outra parte é ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. E ouvir aqui significa obediência. O poder se manifesta quando andamos em obediência. E aqui eu trouxe o sinônimo de obediência. Tem referência no latim como obedientia, associada ao verbo obedecer, entendendo a ideia de saber escutar, com respeito à mensagem recebida como comando ou ordem. Eu disse que era simples, não era? Se quiserdes e me ouvirdes, se desejar e me obedecer. Quando ouvir esse versículo, entenda isso. Se você quiser e se você obedecer. Quando você quer para a sua vida aquilo que a palavra disponibiliza para nós, e você agarra e obedece, ei, poder ativado. O poder ativado dentro de nós. Ei, coisas extraordinárias acontecerão que as pessoas vão perguntar, como foi? Não sei. Só sei que foi assim. Vai fazer igual a Chicó. Não sei, só sei que foi assim. Como? Aí você fala do Senhor. Você fala da obediência, do posicionamento. Amém, queridos? Muitos queridos não desfrutam do poder, porque têm desejo, mas não têm obediência. Outros ouvem, mas não desejam profundamente. É uma junção. Amém? De querer e obedecer. Muitos chamam de preço. Não é assim? Tem que pagar o preço. Deixa eu te dizer algo, o preço já foi pago. Nada que eu e você fizesse se compara àquilo que ele fez por nós. Quando alguém disser preço, é o preço. Vim para a igreja. Preço, ler a palavra. Preço. Orar em outras línguas. Preço. Conduzir a minha família na verdade do Senhor. Preço. Tirar algumas horas do meu dia para estar em comunhão com Deus, com os meus irmãos. Querido, se isso é preço para você, você não entendeu o que é evangelho.
Preço foi o que ele pagou na cruz. De suar sangue. Isso foi um preço de ser imolado. Depois bota lá. Como é um cordeiro imolado? Aí você vê o que aconteceu com Jesus. Isso foi preço. Sabe para quê, queridos? Para que eu e você tivéssemos acesso a esse poder. Para que eu e você andássemos em santidade, andássemos em saúde divina. Ei, para que eu e você pudéssemos trazer à existência coisas que não existem. Apenas fazendo o quê? Dando legalidade a esse poder. Que as pessoas acham que é pagar o preço. O preço está sendo pago nessa festa que está acontecendo. Financeiramente, espiritualmente e naturalmente. Quer que eu diga a você qual é o preço? Do bolso. Eles têm que pagar ali para estar num camarote, pagando bebida, investindo em roupas. Espiritualmente, cada vez mais se afastando do propósito de Deus. Dando legalidade às coisas naturais, às coisas que o diabo impõe como sofisma para a vida delas. E naturalmente, gastando sua saúde. Passando a noite acordada, que não leva a lugar nenhum. Buscando uma alegria momentânea. Que na verdade só faz afundar cada vez mais. Isso é pagar o preço, queridos. Agora nós estarmos aqui ouvindo a palavra, nos edificando, nos fortalecendo, para que quando o gigante se levanta, a gente faça que nem Davi aí, quem é esse circunciso? De afrontar o exército de Deus vivo. Querido, às vezes dói, às vezes machuca algumas situações, mas cabe eu e você decidir, eu fico com a palavra. É o sangue dando na canela, é você chorando, sabe aquela situação gritando no seu ouvido e você, mas eu não arredo o pé, eu creio. Será que só foi eu que já passei por isso? E a gente se encontra na rua e você vai dizer, e aí pastor, tá tudo bem. Tudo vai bem. Amém? Aleluia, a gente já está concluindo. Abra lá em Marcos 16, 17, para a gente encerrar. Aleluia. E esse versículo foi citado ontem à noite. Pastor João lá estava dizendo lá, falando sobre o poder, né, do batismo do Espírito Santo. E eu só lá, eita, que poder maravilhoso. E ele citou esse versículo. Falou, né, dessa passagem. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Aleluias. No 19 diz, depois, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Queridos, esse mesmo poder que seguiam os discípulos, curando, expulsando demônios. Ei, me mordeu, quem morre é a cobra. Queridos, não há quem nos pare. Eles ouviram essa instrução e disse: se foi Deus que disse, eu pego junto. Os sinais, queridos, não seguem os pastores nem os líderes, seguem os que creem.
Mas só os pastores, os líderes, os diáconos, as pessoas que têm um título, um cargo. É quem crê. Você crê nisso? O poder, queridos, é apenas ativado pela fé. Quando você crê, os céus se abrem. E passa bem rápido aqui, a gente vê algumas histórias, bem rapidinho. 4 historiazinhas, só para trazer no seu coração poder, que é ativado e algo acontece. Eu ia abrir para a gente falar, mas para a gente ganhar tempo. A história de Pedro caminhando sobre as águas. Não é assim? Está lá em Mateus 14, 29. Quem lembra dessa história? A fé ativa pela obediência. Ei, se é tu, o Senhor manda que eu vá, ele diz. Aí eu acho interessante isso demais, que Jesus só diz assim, se fosse no tempo da gente, né? Venha, venha. E Pedrinho ousadia, brufo, pinotou dentro das águas. E andou sobre as águas. Não andou ou não andou? Andou. Se você não acredita, bota lá na inteligência artificial. Tem Pedro desses negócios. Agora a inteligência artificial está fazendo, né? Os memes. Ele andou. Pela fé, ativou o poder de andar sobre as águas. Paulo e Silas, na prisão. Atos capítulo 16. O louvor liberou o poder. Aleluias. Eles presos. Podia estar lá se lamentando, chorando. Eu vou morrer. Ai, pai, por que me abandonaste? Mas pelo contrário, queridos, eles estavam alegres. Sabe por quê? Aí eu meditando nisso, eu digo, eles sabiam para onde iam. Eles podiam não ter a convicção que ia ser solto. Amém? Eles estavam lá presos por correntes. Naturalmente falando, impossível sair. Eles podiam até não ter a certeza, eita, vamos louvar aqui que Deus vai nos libertar. Não, eles tinham convicção. Fiz o que devia ser feito e vou para o Pai. O fim sempre é melhor do que o começo, queridos. O próprio Deus já deixou estabelecido. Ei, o fim é melhor que o começo, queridos. Pelo louvor, foi abalar toda a prisão. Posicionamento em meio a uma circunstância adversa. E por último, outra historinha bastante conhecida, a mulher do fluxo de sangue. Fé ousada, queridos. Liberou o poder de cura. Ousadia. Diante de uma multidão debilitada, sem forças, à margem da sociedade. Posicionamento de fé liberou poder. Fica de pé. Vou dar um tempo para você mesmo. Tempo com o Senhor. Desejar. Às vezes geramos expectativas em pessoas, em ministros, em lugares. Mas deixa eu te dizer algo. Gere no Senhor. O poder vem dele. E o poder vai para ele. Quando eu estava preparando essa ministração, saia com isso no seu coração. Deus me deu algo que, cara, como eu remoí esse negócio dentro de mim. Simples. O ambiente, diga assim para o seu irmão, diga mesmo, para que não fique nas minhas palavras, vai que você não receba, mas receba do seu irmão. O ambiente em que você se submete te determina o que você produz. O ambiente a qual você se submete determina o que você produz.
Querido, se submeta a esse ambiente mesmo. Deseje estar aqui. Ah, Jasmine, eu já vim terça, venha quinta. Ah, eu já vim quinta, venha domingo. Não tenha como uma obrigação, mas como um privilégio. E não venha por vir de uma forma religiosa, aonde você volta para casa da mesma forma. Venha com desejo de ouvir e colocar em prática, para que esse poder seja ativado na sua vida e você seja um canal de Deus para alguém lá fora. Esse é o princípio, queridos, de estarmos aqui. Não é de querermos o poder para nós, sermos egoístas, mas é querermos o poder para que a gente compartilhe com pessoas, para que a gente afete pessoas. Deus tem chamado os... Olha só, deu certo. O poder. O poder. Você sabia que, às vezes, o diabo tenta calar a gente em situações que a gente tem que estar gritando mesmo, tem que estar falando mesmo. Pega isso como sobrenatural. Estou dizendo que tudo que acontece é o espiritual. Você já pensou? A gente falando da palavra, esse microfone abençoado não pegar? Deixar de falar de Jesus? Ei, se alguém tentar te calar, suba em cima de uma árvore e grite. Suba em cima da sua casa e grite. Ei! Deus é bom. Saiba, queridos, o que fazer com esse poder. Saiba o que fazer lá fora com esse poder. Dentro de você existe ousadia. Dentro de você existe intrepidez. Dentro de você existe uma palavra gritando para sair pela sua boca e impactar pessoas. Não se veja como mais um. Se veja como uma pessoa destinada a cumprir um chamado. Ide e pregar o meu evangelho a toda criatura. Da sua forma, do seu jeito. Não tenta imitar ninguém, nem tenta ser eloquente de uma forma que você não é, mas com a tua intensidade, com a tua essência. Viva esse evangelho como se não existisse o amanhã. Viva esse evangelho como se Deus de fato tivesse a porta batendo. Ei, abre que eu estou entrando. O dia está correndo, queridos. Quando passa, olha para essa festa, mas não olha para criticar as pessoas. Olha com um olhar de piedade, de compaixão. Elas poderiam estar aqui. Elas poderiam estar nessas cadeiras que estão vazias. Mas elas só vêm, queridos, se eu e você nos posicionarmos e formos lá até elas e dizer: ei, existe um Deus que nos coloca numa posição sem falta. É um Deus que coloca dentro de nós uma alegria inexplicável, que não dependemos de situações ou de coisas ou de circunstâncias, mas somos alegres a todo tempo. Amém. Diga assim: eu vou desfrutar desse poder para alcançar outras pessoas. Isso. Alguém aqui que ainda não fez de Jesus o seu Senhor e suficiente Salvador? Não sei se tem alguém que nos visita, que deseja ativar esse poder na sua vida.
Amém? Todos de casa? Todos convictos, firmes que Jesus é o nosso Senhor e suficiente Salvador? No seu lugar não precisa nem vir aqui. Porque às vezes, até dar essa colher de chá tudo. Às vezes eu digo a gente, os ministros chamam alguém para frente e às vezes as pessoas se constrangem. Como eu disse, né? Tá lá, às vezes, estava no mundo, não se constrangia de fazer coisas que hoje, se você olhar, você diz, meu Deus. E às vezes, mas fica no teu lugar mesmo. Mas aí eu vou dar uns 2 minutinhos a você e Deus. Até a dirigente subir, dar os avisos. Se você quiser tomar um posicionamento. Hoje à noite. Verdadeiramente, eu não vivia, não desfrutava desse poder. Mas eu quero. Lembra que a gente leu que ele anda conosco e através dele a palavra se cumpre, prodígios e maravilhas. Ele nos capacita, ele nos lembra, ele nos dá instruções. É o poder da palavra. Se você nunca pediu esse poder verdadeiramente na tua vida, o louvor dá para cantar só um refrãozinho. Eu queria que eles ficassem livres. Só um refrão eu desço, aí o resto é com o dirigente. Um refrão de alguma música aí, 2 minutinhos. Eu quero mesmo que você converse com o Pai. Minha ministração encerrou por aqui. Mas que no seu coração fique essa palavra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra.